Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Soft Bom Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 26 graus aqui em Natal e algo raro, sensação térmica de 26 graus. Chegando então hoje com esse tema, o fim do ponto final, porque eu li uma reportagem nessa semana da BBC e eu fiquei bastante interessada no tema e comecei a me encaixar também nele. Imagina aí que se eu houvesse enviado uma mensagem para um amigo no WhatsApp, convidando para jantar, e a resposta que pintasse lá na sua tela fosse legal. Um legal com L maiúsculo, né? Inicial maiúscula e um ponto final. Como você se sentiria? Preocupado? Ofendido? Ou não estaria nem aí, né? O que importa é que ele falou que era legal. E se a resposta fosse legal, tudo minúsculo e sem ponto final? Ou ainda legal, com um L maiúsculo e um ponto de exclamação? Todas essas questões influenciam, mas eu nunca imaginei que chegaríamos a essa história desse fim do ponto final. Bom, para discutir tudo isso, né, a BBC convidou lá a linguista específica, né, especialista em internet, Gretchen McCulloch, e publicou então essa reportagem a respeito dessas questões. E o resultado, como eu disse, além de interessante, né, bastante surpreendente, segundo ela, mais e mais pessoas hoje acham que terminar uma mensagem com ponto final é uma grosseria, por causa do uso que fazemos de aplicativos e mensagens instantâneas como WhatsApp, Facebook Messenger. Nas palavras dela, vamos lá, aspas, né? Se você é jovem e está mandando uma mensagem para alguém, o padrão é quebrar o pensamento enviando cada pensamento como nova mensagem. Entenderam? Ou seja, dá aquele balãozinho a cada frase. Eu já achava isso esquisitíssimo, né? Que uma pessoa mandasse, sem que eu respondesse, 10 balãozinhos desses. Deve ser pela minha idade, agora eu tô compreendendo, né? Você quer falar e aí termina aquela frase, começa outra, você não pode mais botar ponto final. Você tem que mandar cada coisa num balãozinho diferente. Segundo ela, a explicação é que isso aí é o mínimo necessário para você enviar a mensagem. E qual é o mínimo necessário? É a própria mensagem. Então, qualquer adicional que você inclua levará a uma interpretação adicional. Aquela coisa bem assim, tipo, meu Deus, por que botou esse ponto? Quis dizer o que com isso? Né? Já que o normal seria apenas dar, se você tiver no computador, um enter, né? Para mudar de frase, um espaço. Ou no celular também, né? Bom, quando a gente fala, o ponto final normalmente tem uma queda na entonação. Isso aqui está indicado por uma outra especialista, mas nem precisa, né? Quando a gente está falando, para saber que acabou a frase, a gente começa a diminuir a voz e encerra, como eu fiz exatamente agora. E isso carrega uma certa formalidade e seriedade. Mas quando você está querendo transmitir essa seriedade ou formalidade, é que não há problema. A questão é que quando você faz comunicação por WhatsApp, normalmente você está falando com amigos, com gente mais íntima, isso termina trazendo uma outra interpretação. Tem um estudo, né, da Binghamton, nem conhecia essa universidade, que fica lá no Reino Unido, de 2015, que foi feita com 126 estudantes universitários. E esse estudo, então, descobriu que mensagens que terminam em... Olha só, vou repetir. Mensagens que terminam em ponto final são percebidas como menos sinceras do que as mesmas mensagens sem o ponto final. Se você estiver transmitindo o mesmo conteúdo, mas você resolver colocar um ponto final, quem vai ler, pelo menos se for um jovem universitário, vai entender que você não foi sincero, você não escreveu assim com o coração, você parou para pensar demais e mexeu muito naquilo, né? Então, essa especialista, né, Gretchen, né, ainda diz assim que o problema é que quando você tem uma mensagem positiva e isso vem com a seriedade e a formalidade do ponto final, essa justaposição termina criando um certo sentido de agressão velada. Essa nova geração não é fácil, hein?
Bom, como saber então se quem enviou a mensagem está realmente irritado ou apenas usa o ponto final de forma tradicional? Uma outra especialista, Erica Derricks, né, que é professora de linguística na Aston University em Birmingham, traz à luz então a necessidade óbvia de analisar o contexto. Se um grupo lá de WhatsApp, de amigos que usa o WhatsApp, normalmente não usa o ponto final, é aquele pessoal que, né, cada frase é um balão, e alguém de repente resolveu usar, pronto. E isso então começa a demonstrar que essa pessoa está querendo mostrar ao resto do grupo como está se sentindo, está chateado aí com alguma coisa. Mas a idade e o uso normal do WhatsApp, por exemplo, afetam o uso dessa pontuação. Eu já estou me incluindo, então, no grupo já dos bem mais velhos, porque os mais jovens mandam mensagem de uma frase só e sem ponto final, isso já é certo, né? E essas diferenças, então, de mandar a mensagem por um balãozinho, né? Cada frase um balãozinho, elas nem são afetadas pela nacionalidade. Essa história da globalização chegou, né? Os jovens lá da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, né? México, os jovens do Reino Unido, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia. Bom, que a pesquisa Universo era num povo que fala inglês, né? Americanos e canadenses, por exemplo, não usam muito um X, que a gente chama de X em inglês, para representar um beijo no fim de uma mensagem. Você quer mandar um beijo, né? Os britânicos costumam mandar esse xizinho. Americanos e canadenses nem tanto. Às vezes mandam um XO, um XO, xoxo, né? Na brincadeira. Mas nesse caso, então, da mensagem por balão, não importa, não tem essa diferença. Foi mais jovem, vai mandar mensagem assim, uma frase por balão e sem ponto final. É a globalização dessa nova geração online. E segundo Gretchen, então, que é essa especialista, o uso de gírias e palavras grafadas erradas, que para minha geração, por exemplo, soam como algo de preguiça, etc. Ela diz que não, isso é sinal, na verdade, de muito esforço, porque vivemos a era da autocorreção, do autopreenchimento. Todo celular, né, todo smartphone tem esses recursos. Eu confesso que eu bloqueio, porque eu não suporto essa autocorreção, mas de vez em quando o bicho ainda corrige lá o que eu não quero. Então ela disse que para você mandar uma gíria ou uma palavra errada, você tem que se esforçar. Então não tem nada a ver com preguiça. Ela ainda disse que os usos de mensagens online também forçam as pessoas a desenvolver novas formas de expressar emoções e sentido, significado, sem usar a linguagem corporal, que a gente usa, obviamente, quando está conversando, ou mesmo o tom de voz, quando é possível ouvir a voz da pessoa. Então, por exemplo, o mais difícil, né, expressar ironia e sarcasmo, que é tão forte com a voz. Ela diz que exige realmente um certo rebolado, que no caso da língua inglesa, normalmente o pessoal coloca lá um LOL, né, o LOL, L-O-L, que é o laugh out loud, quer dizer risada, né, a gargalhada, ou se usa também muito aquele emoji do sorriso de cabeça para baixo. Você vê, eu até uso esse sorriso de cabeça para baixo, mas não com esse sentido, não de sarcasmo. Normalmente o meu sarcasmo não vem com nada, né? Ele tá lá com um ponto final. Bom, Erica Derricks, que é a professora, né, de linguística lá na Inglaterra, afirma que coisas como emojis aumentam a visibilidade da língua e podem nos ajudar a entender sutilezas em outros tipos de comunicação, como política ou doutrinação e por aí vai. Mas eu já sabia que realmente esse novo jeito de se comunicar já tinha mexido muito com a forma de escrever, de digitar. Não é de agora. Desde que a informática se popularizou, especialmente com e-mail, as pessoas já mandam as coisas de forma muito diferente, até para... ninguém começa um e-mail, né, com caro fulano, é muito raro, isso é uma coisa muito formal, coisa que se fazia em cartas, por exemplo, né, já não se fazia mais no e-mail. E-mail hoje, então, se você for falar que manda um e-mail para alguém, o povo vai rir, ninguém abre e-mail, né, e-mail morreu, e-mail só fica mesmo para uma comunicação muito, mas muito formal, como a justiça às vezes manda para uma intimação,
você quer mandar um contrato, alguma coisa, porque até se você vai mandar algo em PDF, hoje o WhatsApp aceita, você tem como abrir PDF em computador, né? Você pode abrir o seu WhatsApp no computador. Então, a linguagem, a forma de transmitir a mensagem já havia sido muito modificada nos últimos 20 anos, vem sendo muito modificada, né? E agora, então, com o WhatsApp, a coisa, não sei se piorou ou melhorou, mas a gente já começa a se comunicar muito por figurinhas, pelos os emojis, né? Essas carinhas amarelinhas, fofinhas, cheias de... Tem de tudo, né? Tem até carinha vomitando, imagine. E agora o povo já está usando até figurinha com pessoas reais, né? Você recorta uma foto, transforma em figurinha. Confesso que não uso, mas já vi ser usado bastante nesses grupos de WhatsApp, na comunicação. Então, tem evoluído, a parte escrita tem piorado, né? Nada de inicial maiúscula, mais... Ninguém perde mais tempo de acentuar. Às vezes eu tenho uma dificuldade enorme de saber se alguém me mandou uma pergunta ou não, porque nem o ponto de interrogação o pessoal quer mandar mais. E é muito necessário, né? Se eu estou lendo, eu sei lá se aquilo é uma afirmação ou não. Vírgula já é um problema. Então, a comunicação escrita, se já era ruim, agora deu uma piorada considerável. E ainda temos que lidar com isso. Se você está mandando uma mensagem para alguém muito jovem... Eu, por exemplo, que sou professora, tenho que repensar minhas mensagens, né, quando vou mandar. Mas se você mandar com um ponto final, você pode ser considerado, então, menos sincero, está sendo agressivo, está sendo sarcástico até com alguém. O ideal é mandar uma frase a cada balão, né? Vivendo e aprendendo, não tem jeito. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema aí, que envolve, então, essas novas formas de comunicação. Eu confesso que me assustei. Imagina uma reportagem da BBC falando sobre o uso do ponto final. Eu já estou decretando aqui o fim do ponto final, pelo menos nas comunicações de WhatsApp, porque o certo é uma frase por balão. Espero que vocês tenham gostado, né? Convido então para sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre o futebol. Bom fim de semana para todo mundo e até lá!